Oi, gente, tudo bem? Eu ia entrar ao vivo, mas como eu tô começando com esse negócio, é a primeira vez que eu tô pondo na minha cara aqui a tapa e tô meio arregaçadinha porque tava fazendo caminhada e em primeiro lugar é para falar um oi, né? Eu passei de 1.100 seguidores, né? Todos os dias chegam mais pessoas e eu percebo que é a realidade mesmo do Instagram, que as pessoas estão sempre buscando alguma novidade, um algo mais, né? E, e eu vim aqui mais para falar um pouco do meu perfil, daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero passar com os meus produtos, mas para vocês entenderem assim a história que envolve esse essa página, né? Assim como a gente está vivendo assim um momento difícil, né? Nunca visto antes na face da Terra pela maioria das gerações, pelo menos, né? A gente nunca viveu uma situação dessa, né? Uma crise e também pela pandemia que a gente está vivendo. Mas eu sei que nada é por acaso, que nada é em vão. E nos dias que eu costumo me abater também, acho que como todo mundo, desanima, pensa em desistir, em não levantar da cama, em ficar prostrado. Eu acho que é nessas horas que eu trago no meu coração, né, na minha mente, que se o sol está lá no céu ainda, se a lua está lá, se os mares estão nos seus limites, né? Eu acredito que Deus, o Criador, ele ainda está no comando de todas as coisas. E eu costumo trazer isso ao meu coração quando o medo bate, quando a gente sucumbe às forças, né? E eu quero acreditar que não é sobre nós, é tudo sobre Ele, né? E em todas as coisas nos levam para Ele. E eu comecei com a pipoca porque eu já vinha doente, né? De crise de ansiedade, de estresse. E eu já não estava aguentando mais consumir tantas más notícias em todos os canais possíveis, né? Na internet, televisão, enfim. Eu tava cansada disso, eu tava cansada de consumir todas essas notícias, essas doenças, né? Política, né? Comecei até a postar muita coisa sobre política e e aí a gente vai se contaminando, se sujando ainda mais com as coisas desse mundo, né? E aí, vagando aí pela internet, eu encontrei um perfil do Pedro Superti. Ele trabalha com marketing e tudo mais. E logo no começo da pandemia, ele falou assim que fez um post colocando que para os empresários, para os empreendedores contarem o que eles estavam fazendo nessa crise, né? O que eles estavam fazendo de diferencial, né? Para sair, né? Para se sobressair sobre tudo isso que estava acontecendo e eu adoro ler comentários de postagens, né? De notícias, polêmicas, enfim.
O ser humano, ele é uma caixinha de surpresa, tanto pro bom quanto pro ruim, né? E eu tenho, assim, visto vários vídeos, várias pregações, palestras de motivação sobre Deus. E tem uma pessoa que eu sigo, né? E muitos falam que ele, que é o Pablo Marçal, e às vezes ele fala algumas coisas, cita algumas coisas da Bíblia que às vezes também eu não concordo, mas eu tento pegar dele aquilo que me move, que me impulsiona, né? E uma das coisas que ele disse é que o lugar que foi extraído a maior quantidade de ouro da face da terra não foi a Serra Pelada, foi a mente humana. É da mente humana que é extraído a maior quantidade de ouro. Porque dentro da nossa mente, a nossa mente ela é uma loucura, uma doideira, né? Ela nos controla na maioria das vezes, tanto para o bem quanto para o mal. Ela nos faz acreditar aquilo que podemos e aquilo que não podemos fazer. E isso é verdade. Tanto que as crises de ansiedade, de depressão, elas vêm porque a sua mente, né, projeta, né, a crise de ansiedade é a projeção do futuro. Ela acredita piamente naquilo, que aquilo vai acontecer e ela te leva, ela cria aquele ambiente daquilo que ela tá fazendo você ver, ela faz você acreditar naquilo, a sua respiração acelera e você chega a viver aqueles momentos naquelas imagens que estão sendo criadas dentro da sua cabeça. É muito louco isso, eu vivi isso muitas vezes. E a minha mente, ela cria uma situação, né? Ela cria aquilo e é tão real que seu corpo, ele sente, ele reage com aquilo, né? Como se estivesse vivendo aquilo, né? Aquele medo sobrevém sobre você e o seu corpo, ele se conecta com aquilo de uma forma real. E eu fico pensando que se a nossa mente faz que o nosso corpo acredite nessas coisas ruins, por que a gente só eleva o nosso pensamento para acreditar em coisas ruins e não em coisas boas, né? Por que a gente gasta tanta energia pensando em coisas ruins e a gente não gasta energia sonhando, acreditando, né? Sentindo coisas boas, né? Boas emoções, boas vibrações. Por que a gente não visualiza a gente conquistando os nossos sonhos, sejam eles materiais, profissionais, emocionais, espirituais, seja em qualquer âmbito? E eu te digo que quando a gente leva a nossa mente a acreditar nas coisas boas, a gente passa a imaginar, a gente tem o poder de controlar aquilo que vai lá dentro. Você percebe que quando, né, por um exemplo, quando você lembra de uma imagem do passado, né, que você foi alegre, feliz naquele momento, o seu corpo sente aquela substância, aquela química entrando dentro de você e aquilo te traz uma satisfação. Então, por que a gente também não consegue controlar a nossa mente para essas coisas boas, né? A gente não traz essas coisas boas para o nosso coração, para nossa alma, para nossa mente, remetendo ao futuro, nas conquistas que coisas boas podem acontecer, né? Como esse momento que a gente está vivendo da vacina, né? Eu vejo que quando publica alguma matéria sobre a vacina, as pessoas vão lá e sempre falam que não vai dar certo, que essa vacina tem chip, que essa vacina isso, que essa vacina aquilo. A gente tem mais fé naquilo, naquelas coisas ruins, né, do que nas coisas boas. Sim. Por que a gente, né, faz isso com a gente? Por que a gente
se mutila a nossa vida, mutila os nossos sonhos, né? E eu tenho buscado me alimentar de coisas que elevam a minha alma, o meu espírito, né? E a pipoca em si, filho, espera um pouco. E a pipoca em si, ela chegou no momento assim para ocupar, na verdade, ocupar o espaço daquilo de ruim que estava dentro de mim, né? Daquilo que eu mesma estava criando dentro de mim, amargura, mais tristeza, mais doença, né? E medo, principalmente o medo. E assim, a pipoca foi uma forma de eu me ocupar, de ocupar o meu tempo, de eu buscar na pipoca algo para preencher, né? Aquele vazio, não ficar me ocupando daqueles pensamentos ruins, né? E a pipoca, sabe por que a pipoca? Porque a pipoca, ela é um baixo investimento, né? E voltando lá na postagem do Pedro Superti, né? Foi lá que eu achei a pessoa falando da pipoca, que ela também viveu um momento, ela estava vivendo um momento de separação do marido dela. Ela tinha uma vida estável, né, razoavelmente boa, né, com 2 filhos pequenos, e o marido separou dela e ela achou na pipoca a fonte de renda, né? E eu fui ver a história delas, ela postou lá nessa postagem sobre as pipocas, que ela tinha os carrinhos da pipoca. Só que esse é o ponto que ela já chegou, né? Com festas e eventos, né? E enfim, eu apenas comecei, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto de doce, eu não sou uma pessoa de cozinhar. E eu tô aqui hoje falando sobre isso porque para despertar em você algo que nem você sabe o que é, sabe? Foi difícil eu encontrar esse caminho, foi difícil eu... Até me emociono de falar porque todo mundo sabia. Eu me perguntava, eu me questionava, eu falava, eu olhava o Instagram, eu via as pessoas se realizando profissionalmente, né? E até não só profissional, mas aquilo era o dom mesmo da pessoa e era o propósito dela. E eu me perguntava, por que e o meu? Onde está o meu dom, né? E aí eu, na verdade, comecei a caminhar em direção a algum lugar que eu ainda não sabia o que era, onde eu ia chegar, o que ia ser. Eu apenas comecei de uma forma totalmente despretensiosa para não deixar a tristeza, a amargura, o medo tomar conta de mim, da minha mente, da minha alma, né? E aí você começa a procurar. Quando você quer algo, você tem que dar o passo, você tem que ir em direção em algum lugar, você tem que se mover, você tem que ter alguma ação, né? Em direção àquilo que você está buscando, mesmo que aquela direção não seja aquela direção, né? Mas eu sei que as coisas vão, quando você dá o passo, as coisas elas começam a vir até você, a aparecer, a te buscar, para te levar para o caminho certo, né? Eu não sei ainda se o caminho é esse, se é a pipoca, se é as canecas, se é uma loja, se vai ser eventos. Eu não sei, né? Eu só sei que eu precisava começar, eu precisava me encontrar, eu precisava olhar para mim, para dentro de mim, eu precisava achar algo que ocupasse aquele espaço de tristeza que tinha dentro de mim e eu não queria mais. A verdade é que você tem que querer,
né? Você tem porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele trabalha contra a gente. Ele não quer se esforçar, ele em nenhum momento ele quer trabalhar para chegar em algum lugar, ele não quer se esforçar para aprender, porque isso gasta energia, né? E o cérebro ele quer que você fique ali, quietinho, né? Deitadinho e chorando, se possível, para não gastar a energia dele. Né? Então não é uma luta só contra a alma e o espírito, é contra o nosso próprio corpo, contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio cérebro. E todos os dias ele fala assim: você não vai conseguir, né? Porque ele busca na nossa mente coisas que a gente já viveu, experiências que a gente já viveu. E quando são as coisas novas, coisas que a gente não viveu, ele acha que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir. Por quê? Porque ele não tem gravado, ele não tem uma experiência para ele acessar que aquilo deu certo ou que aquilo vai dar certo. Né? E assim, não tem sido fácil, não são dias fáceis, tem dias também que eu não quero fazer nada, que eu não quero fazer nada. Mas é como um gráfico, né? Se todo dia você recua e no outro dia você avança, eu tenho certeza que todos os dias, mesmo quando a gente recua, quando a gente avança, a gente sobe um passo a mais, um degrau a mais. E o que eu quero dizer aqui é assim, é para você não desistir, é para você usar esse momento de crise, de isolamento, para olhar para dentro de você, para reflexão, para você, se você não sabe o que você é, onde você vai chegar, o que você quer, você não descobriu o seu propósito, o seu destino, comece. Comece alguma coisa, lê alguma coisa que te ajude a despertar isso. Que foi o que eu fiz, eu comecei a buscar postagens, leituras, palestras, vídeos, tá tudo na internet, gente. Tanto coisas boas quanto coisas ruins, mas a gente tem que alimentar a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito de coisas que nos alimentam, que alimentam o espírito. E a pipoca, ela veio nesse momento pra mim, assim, algo desafiador, porque eu lembro que eu ficava assistindo os vídeos aqui, como fazer pipoca, e as pessoas olhavam pra mim e falavam: isso aí não vai dar em nada. Isso aí não vai dar em nada. E o meu próprio cérebro fala: isso aí não vai dar em nada. Mas. E aí era engraçado que quando eu comecei a fazer a pipoca, eu levava pra pessoa experimentar e eu falava assim: ó, deixa eu ir embora, depois você experimenta, porque eu tinha medo, né? Eu sou uma pessoa muito sincera, transparente. Eu falei, nossa, a pessoa vai pôr essa pipoca na boca, vai fazer uma cara e eu vou falar, puta, que bosta, né? E aí eu comecei a fazer e eu saí no meio de um dia, assim, que tava tudo fechado. Comprar chocolate, comprar as coberturas e tudo. E eu não sabia nem o que eu ia fazer com essa pipoca. Falei, bom, eu vou fazer, eu vou dar o passo, eu vou ocupar, eu vou me ocupar. O foco era me ocupar. E aí eu lembro que eu entrei dentro do Tem Tudo, tava fechado, o cara abriu, eu entrei e falei, quero uma balança, né? E eu entrei e aí eu passei por uma caneca, cheia de coração. E aí o Espírito Santo falou assim, põe a sua pipoca nessa caneca. E foi muito forte. E aí eu cheguei em casa, meu marido não entendia nada, ninguém entendia nada. Eu ficava na internet dia e noite procurando caneca. Procurando caneca, procurando caneca. E aí achei um fornecedor próximo de Campinas. E eu tinha recebido o seguro-desemprego e eu peguei uma parte do dinheiro e comprei 10 canecas. E as canecas chegaram e eu comecei a postar foto, fazer. E aí eu vendia e foi. E aí apareceu até um pedido com 50 canecas. E de uma empresa pro Dia das Mães. Mas eu não acreditei em mim. Eu achei que eu não era capaz.
E aí eu não atendi esse pedido de medo de dar errado. Hoje eu me arrependo, eu devia ter encarado. Mas aí eu continuei, né? Eu não tinha mais dinheiro para comprar caneca e eu chamei a pessoa no WhatsApp e eu falei para ela: "Você não vende no boleto, né?" Eu já tinha. Ela falou assim: "Vendo." Eu falei: "Gente, eu comprei 10 canecas dessa pessoa e ela vai me vender caneca no boleto." Então, o que eu quero te dizer é: dê o passo. Dê apenas o passo, acredite. Eu dei o passo. E as coisas começaram a acontecer e ela vendeu para mim as canecas no boleto. Acredite se quiser. Vendeu essas canecas para mim no boleto e tá assim até hoje, né? Eu compro as canecas e ela gera os boletos para mim e eu vou pagando e assim vai. E ela acreditou em mim mais do que eu mesma acreditava em mim. Mas não era sobre ela, era sobre Deus acreditando em mim. Era eu dando passo em algo que eu não estava vendo, mas ele já estava vendo. Muitas das vezes nós somos o bloqueio. Nós bloqueamos aquilo que Deus tem pra gente. E isso é fato. Nós bloqueamos aquilo que Deus tem pra gente. Nós simplesmente não é nada, não é o seu marido, não é o seu parente, o seu familiar que não acredita em você, é você mesmo. É você mesmo que não acredita em você, que não deixa você acreditar em você e bloqueia tudo aquilo que Deus tem, né? Porque ele já está em nós. Cada um de nós temos um pouquinho dele e é só a gente deixar fluir, né? Nós somos rios de águas vivas. Só que nós mesmos bloqueamos esse rio de fluir. E eu tô gravando esse vídeo hoje. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu tô gravando esse vídeo para dizer que você também é capaz. Que se você não sabe direito para onde ir, o que fazer, quem é você nessa crise, não é nada sobre o que as pessoas pensam sobre você. É o que Deus sabe a seu respeito. É o que Ele acredita que você é. É sobre o que Ele sabe sobre você. Desde o ventre da sua mãe, Ele já sabia quem era você, aonde você ia fluir. O maior bloqueio somos nós mesmos. E, enfim, eu tô com a pipoca, com as canecas, comecei com os kits. E foi difícil, porque é o ego, né? O ego da gente, ele é o maior causador de todos os conflitos. Porque a gente busca aprovação a todo tempo das pessoas ao nosso redor. A todo tempo a gente quer ser aprovado, né? E eu trabalhei 10 anos numa empresa, né? E tinha um cargo lá, né? Um salário razoável. E aí eu saí, não sabia quem eu era, para onde eu ia. E quando apareceu as pipocas, o ego falou assim: "Mas você vai vender pipoca? Como assim?", né? Então eu tive que me rasgar dos meus valores, do status que eu achava que eu tinha, que eu era. E foi difícil assumir as pipocas na minha vida. E depois também veio os baldes personalizados e uma amiga minha, era colega de trabalho, passou a ser amiga, ela tá distante, mas a gente sempre falava muito das coisas que Deus faz nas nossas vidas, e que é a Gisele, a Gica Martins. E um dia eu falei pra ela: "Gi, eu tô com essa ideia aqui do balde, mas eu tô com vergonha. Não é brega esse balde?"
E a Gi é uma pessoa bem relacionada aqui em Bauru, sempre andou com a alta sociedade daqui. E eu falei, Gi, não é brega isso, né? Ela sempre antenada na moda, ela virou pra mim, Mary, eu amo balde de pipoca. E ela começou a me mostrar os baldes de pipoca que ela tinha na casa dela. E eu falei, cara, né? E aí veio os baldes também personalizados pro Dia dos Namorados e eu vendi muito balde. Eu só não vendi mais porque, mais uma vez, eu não acreditei em mim. Porque se eu tivesse comprado, acho que uns 100 baldes, acho que eu tinha vendido. Chegou o ponto. Muito engraçado isso. Chegou ao ponto de eu sair com um balde pra rua vazio, cerveja, chegar a comprar o amendoim, a torcida em mercados até mais caros e montar o balde, parar o carro na rua. Olha isso, parar o carro na rua e montar os baldes na rua, dentro do carro, porque a pessoa queria, me mandava mensagem. Eu não sei, as pessoas começaram a cair na minha cabeça que queria balde e começou a sair balde até sem personalização. E só não vendi mais porque eu não tinha mais. E eu tem outras coisas por trás disso também, que eu saí para entregar balde das 8 da manhã às 8 da noite. Eu entreguei balde no dia 12 de junho, sozinha. E, enfim. Mas o que eu quero dizer é que é fazer, é dar o passo, é fazer. E agora eu tô com outras coisas em mente na minha cabeça, com outros projetos, né? E eu simplesmente estou dando passo. E é isso que eu quero deixar aqui para você. Os dias não são fáceis. Tem dias difíceis, muito difíceis. Às vezes eu me sinto cavando um poço sozinha. Mas eu sei que Deus está ali falando, vai. Então não deixa a sua mente te enganar. E tenha certeza que a sabedoria, peça a sabedoria que vem do céu e ela vai te sustentar e ela vai te fazer caminhar. O Espírito Santo, ele vai te ajudar a continuar. E é sobre isso, é o meu depoimento para as pessoas aí que estão. A gente está vivendo um momento que ninguém sabe, a gente não está conseguindo saber quem a gente é, para onde nós vamos, mas a crise é coletiva, a prosperidade é individual. Então, assim, tem muitos outros princípios que me fez sair de um trabalho para só um minutinho, amor. Sair de um trabalho para ficar na minha casa com o meu filho. E tudo que você for fazer, pensa num princípio. Se o princípio de Deus está naquilo. E tudo que me moveu, né, a sair de um trabalho que eu tinha uma estabilidade, foi o princípio de estar na minha casa com o meu filho, com a minha família, de tentar ser uma mãe, uma esposa melhor, que eu ainda busco isso. Então, o princípio de todas as coisas é esse. Você buscar o princípio daquilo, o porquê que você tá indo fazer aquilo. E o meu princípio foi a minha família, foi olhar para dentro de mim e ver quem eu era dentro da minha casa, né? E eu queria simplesmente ser uma pessoa melhor para minha casa, para minha família, dar o meu melhor, não vender mais o meu tempo, o meu melhor tempo. Era dar isso para minha casa. E não é fácil, os dias não são fáceis. Mas desculpa também, foi um vídeo improvisado, o primeiro. Se Deus quiser, de muitos. Mas é apenas para motivar vocês a começar. Dê o passo. Põe o pé, que Deus vai pôr a mão. Eu tenho certeza disso. E estou aqui à disposição se vocês quiserem conversar, falar das suas experiências, né? E eu puder ajudar em alguma coisa.
Fiquem com a graça de Deus sobre a vida de vocês.